Oi, gente, tudo bem? Aqui a gente vai estar dando início ao nosso mini curso de LaTeX, certo? Esse primeiro vídeo, ele tem como intuito esclarecer um pouquinho o que é o LaTeX e por que que a gente recomenda a utilização dele, certo? Então, para começar, o LaTeX, ele é uma ferramenta para composição de documentos com aparência profissional. Na nossa vida, a gente vai querer formatar o nosso documento em diferentes estilos, justamente porque cada tipo de documento geralmente requer uma formatação específica. Então, o TCC, por exemplo, a gente tem que seguir as normas da ABNT. Se a gente quiser publicar um artigo em algum simpósio, a formatação, né, o modelo, ele é diferente se for um simpósio brasileiro ou então se for um simpósio internacional, por exemplo. Então, a gente tem essa necessidade, né, de diferentes formatações. Então, uma ferramenta que nos auxilie nesse processo de formatar os nossos documentos seria muito bem-vinda, né? E o LaTeX, diferentemente desses softwares de edição de texto que a gente tem mais costume, como o Microsoft Word e o Google Docs, por exemplo, que funcionam, né? Eles funcionam no método o que você vê é o que você obtém. Então, basicamente, o que você escreve lá no documento é o que você vai ter no seu PDF final, certo? Então, se você só escrever o texto cru, ele vai ser só o texto cru. Agora, se você quiser um documento estilizado, você tem que fazer o texto do seu documento e depois, manualmente, adicionar a estilização necessária. O que acaba sendo um pouco desvantajoso se a gente quiser usar um mesmo texto para diferentes modelos de documento. Então, por exemplo, você fez a sua monografia de mestrado, né, sua dissertação de mestrado, e agora você quer criar um livro com base nessa monografia. Você teria que pegar todo o seu documento e formatar ele nos parâmetros de um livro agora, né? Enquanto que no LaTeX funciona um pouquinho diferente. O que você vê é o que você quer dizer, ou seja, o corpo do seu documento ele vai conter, além do texto que você quer que gere, né, o seu documento, você também vai ter os comandos que são responsáveis pela estilização do seu documento. Então, o texto mais os comandos é igual ao seu documento estilizado. É, e aí, o que é que permite essa estilização meio que automática, né? O LaTeX, ele tem um software chamado Tech, que basicamente vai ler o texto e os comandos que você escreveu e vai pegar cada comando e meio que traduzir em estilização aquele comando. Então ele funciona quase como um tradutor para o seu documento em LaTeX, certo? E aí, para que você possa, né, fazer o PDF do seu documento de extensão .tec, você vai precisar ter o TEC instalado na sua máquina, né? Esse software de compilação. E aí, para evitar problemas, né, de configuração ou então de dependências que estejam faltando, e para facilitar, né, que todo mundo consiga usar tranquilamente, a gente fortemente recomenda que vocês utilizem o Overleaf, que você pode acessar digitalmente, né? Então funciona meio que como o Google Doc nesse aspecto, né? Você pode acessar em qualquer máquina, contanto que você acesse sua conta. E que, como um bônus, ele também tem várias opções de templates e mais pacotes de utilização mais facilmente disponíveis para você, certo? Então, por que usar o LaTeX? O LaTeX ele permite que você foque mais no conteúdo do que na formatação propriamente dito. É, há casos, inclusive, que para você trocar de um estilo de formatação para outro é coisa de tipo trocar uma linha, entende? Além disso, o LaTeX ele também dá suporte a outros formatos um pouco mais complexos,
como por exemplo equações, o que acaba facilitando a escrita acadêmica para algumas áreas que precisem colocar fórmulas matemáticas, por exemplo. É, o LaTeX também auxilia bastante em tudo que utiliza referências, certo? Então, referências cruzadas, notas de rodapé, gerenciamento de bibliografias, referenciar listas de figuras, sumário, glossário, índice, produzir e manter esses elementos é muito mais fácil via LaTeX, se você estiver utilizando o sistema de referência do LaTeX, certo? Além disso, é, ele também é bem personalizável, né? Você consegue é, ir até na minúcia dos detalhes da personalização e além de ter vários pacotes, né, que você pode estender para aumentar ainda mais o seu leque de opções para personalizar o seu documento, certo? E aí a gente tem que basicamente aqui é um exemplo de como os softwares tradicionais que a gente tem costume de utilizar funcionam, né? Você escreve o texto e depois vai manualmente dizendo qual é a estilização que você quer que apareça nesse texto, né, no seu documento, enquanto que o LaTeX ele funciona da seguinte forma: você vai ter aqui o seu documento, né, com o texto e com os comandos, né? E aí basta que você clique em um botão que você vai ter o seu documento já com o conteúdo que você tiver escrito e também com a formatação que você tiver definido aqui pelos comandos, certo? Sobre a facilidade de trocar os comandos, tipo, a formatação, né? A gente tem esse exemplo aqui. Uma forma, certo? Às vezes você vai precisar detalhar um pouco mais a formatação, mas um exemplo que para ficar mais claro para vocês, a gente vai trocar aqui o tipo desse documento de article para report. E aí, quando a gente compilar, vocês vão ver aqui que a formatação já vira outra, quando a gente troca apenas o tipo desse documento, certo? Então, você vê que é simples, né? Algumas trocas vão ser bem mais fáceis. Você tá vendo que foi o mesmo texto, os mesmos comandos, e bastou uma adição mínima que a gente já tem uma nova formatação, certo? Eu espero que essa aula tenha motivado vocês a aprender LaTeX e que vocês aproveitem o curso que vocês estão para assistir agora, certo? Até o próximo vídeo!